Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, que foi lançado em 2021 pela editora Vozes. Em 2022 teve sua primeira reimpressão e continua sendo vendido tanto em formato físico quanto em formato digital no site, por exemplo, da própria editora Vozes, que é livrariavozes.com.br, no site da Amazon, amazon.com.br, e em versão física em todas as livrarias boas aí do país. Muitas delas, se vocês forem comprar, pode ser que você precise encomendar, mas chega, né? E nesses sites também online vocês conseguem com muita facilidade a compra. Muitas vezes tem descontos, então é possível adquirir. Antes da leitura comentada aqui, da continuidade da leitura comentada desse livro, eu convido vocês a fazerem um download gratuito de um e-book que eu fiz recentemente, de um livro, de uma breve introdução à filosofia clínica. Ela tende a ser um pouco mais básica, mais bem com suas linhas muito simplificadas, só para vocês terem uma noção inicial. Aí depois sim, caso haja interesse, esse é um ótimo livro para vocês darem continuidade à leitura de vocês. Esse aqui sim, ele fala, busca falar de todos os conteúdos da filosofia clínica. Né? O e-book que eu estou disponibilizando, ele tem uma introdução geral, que já ajuda a dar uma noção geral, mas é claro, se quiser um pouco de aprofundamento, esse livro aqui vai ser fundamental. Aí caso vocês queiram, através das leituras, continuar se aprofundando, vocês também encontram no próprio e-book uma sequência de leituras ali que eu indico, e depois tem a bibliografia com uma quantidade muito interessante de livros sobre filosofia clínica. E, enfim, é isso. No texto de hoje, a gente vai comentar sobre a circunstância. No vídeo passado eu falei sobre os exames categoriais, falei sobre o assunto imediato e o assunto último, e aqui agora uma outra categoria que a gente vai tratar é a circunstância. Antes de ler, eu quero dar uma noção geral do que é a categoria circunstâncias para que vocês compreendam. Houve quem, em alguns textos de filosofia clínica, dissesse que circunstância nada mais é do que toda a história pela qual a pessoa passou. É o somatório de todas as categorias que estão presentes na vida da pessoa. É um modo de explicar um pouco a circunstância, mas ela não nos ajuda quando a gente pensa no consultório. Por quê? A circunstância, ele pode ser compreendido como um pano de fundo da nossa vida, né? Então, o que estava acontecendo quando a gente estava vivendo determinada coisa na nossa vida? Por exemplo, eu posso dizer assim, durante o Covid, durante os 2 anos ali, o primeiro ano que o Covid estava muito mais falado, né, estava ali causando muitas perdas nas famílias, eu posso dizer o que eu vivenciei naquele momento. Ou seja, a circunstância é a pandemia. A minha vivência, ela vai vir a partir desse relato que eu estou trazendo das circunstâncias. O interessante é que na filosofia clínica a gente não considera a circunstância sob um ponto de vista pretensamente objetivo, ou seja, não sou eu quem vou dizer qual é o pano de fundo no qual essa pessoa se encontrava e que exerceu uma influência na vida dela. É a própria pessoa que vai trazer o peso que teve determinados acontecimentos em sua vida. Então, quando eu falo em circunstância, eu preciso ouvir do partilhante, e caso tenha havido de fato, né, quais são as influências que determinadas circunstâncias tiveram na vida dele. Então, por exemplo, o Covid é uma delas. A pessoa pode também falar durante as eleições de 2018, o que aconteceu com a família, né, da questão das brigas familiares, né, das desavenças. O período da eleição é uma circunstância, né? Então, isso sim, a gente precisa ouvir, só que eu não vou ler nenhum sociólogo para me dizer qual era a circunstância que meu partilhante vivia. Eu não vou ler nenhum antropólogo, eu não vou ler nenhum geógrafo, eu não vou ler nenhum jornal para tentar entender qual é a época do meu partilhante.
né? Eu não fico analisando as características do período em que ele vive, porque isso nada tem a ver com a vivência subjetiva do meu partilhante. Quem vai me dar a vivência subjetiva é o meu partilhante. Eu posso fazer uma análise pretensamente objetiva do contexto em que eu vivi, em que qualquer um de nós viveu, só que aí eu vou estar fazendo sociologia, vou estar fazendo antropologia, sob certos aspectos também a filosofia, mas eu não vou estar fazendo filosofia clínica. Porque se o meu critério é a singularidade, se o meu parâmetro, se o meu critério na singularidade vai vir do meu partilhante, quando eu vou tentar compreendê-lo, quem vai me trazer o contexto, quem vai me trazer as influências, quem vai me trazer o peso que teve cada uma das características do entorno do meu partilhante é o próprio partilhante. Então isso deve ficar muito, muito presente. Então, o que é circunstância de modo resumido? É, sob certo aspecto, os acontecimentos circunstanciais que tiveram um certo peso na vida do meu partilhante. É claro que em toda a história de vida que meu partilhante me contar, ele pode, pelo menos, me trazer diversos aspectos circunstanciais. Só que não é a circunstância da vida inteira que vai pesar sobre cada um dos partilhantes. A tendência é que elementos específicos de alguns momentos da história exerçam uma determinada influência. E isso é importante a gente levar em conta. Então pode ter uma circunstância de um acontecimento dentro de casa, por exemplo, um ente querido fica doente e durante aquele período toda a família se organiza, isso pode ser uma questão circunstancial. Pode ser também uma situação na cidade, por exemplo, aqui em Teresópolis nós tivemos uma tragédia de chuva que muitas vidas se perderam, né? Foi bem forte aqui na minha cidade, em Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, esse acontecimento foi uma circunstância que marcou muita gente na cidade. Mas isso não significa que quando eu ouvir algum teresopolitano me contando alguma coisa sobre janeiro de 2011, eu vou ficar subentendendo, essa pessoa estava assim por causa das chuvas, né? Era a questão lá daquela situação complicada em que a cidade vivia. Eu não posso dizer isso. Porque por mais que eu considere ou conheça aqueles elementos ali que puderam estar presentes ou não, eu só posso saber se aquela circunstância teve peso subjetivo sobre o meu partilhante se o meu partilhante disser. Se em algum momento da fala dele, das expressões dele, essas referências aparecerem. Então não há circunstância que eu diga que meu partilhante viveu. Quem vai me dizer quais são as circunstâncias, assim como os tópicos da história de pensamento, os submodos e as demais categorias, é o próprio partilhante. Então isso é fundamental. Vamos à leitura então. O título é A Compreensão da Circunstância, vai da página 44 até a página 46. Na categoria circunstância, o filósofo clínico busca compreender os elementos culturais, geográficos, políticos, familiares, sociais, religiosos e inúmeros outros referentes a esse âmbito contextual do partilhante. Essas informações são colhidas, veja aqui, eu não vou estudar fora, elas são colhidas ao longo do relato da historicidade do partilhante. Então, tanto o relato da história de vida desde a infância aos dias atuais, quanto também a pessoa me relatando o que andou acontecendo ao longo da semana dela, podem me trazer características ou informações sobre a circunstância na qual essa pessoa estava e de que modo isso exerceu algum peso subjetivo. Elas ajudam o terapeuta a compreender os elementos que podem ter contribuído para formar a constituição da estrutura do partilhante e a relevância de determinados contextos para seu bem-estar, seu bem ou mal-estar subjetivo. Então, a partir da identificação dessas circunstâncias, eu vejo o que fez bem, o que faz mal, né, qual que teve um peso, de que modo isso pesou na vida da pessoa, se isso tem a ver com um acontecimento, ou com o modo como eu recebi esse acontecimento, ou o modo como eu interpretei esse acontecimento, ou de que modo esse acontecimento veio em contraposição a algumas coisas que eu acreditava. Então tudo isso precisa ser estudado a fundo para que eu, compreendendo melhor isso no partilhante, eu possa ajudá-lo. O partilhante pode ter passado sua infância, adolescência, juventude e vida adulta em um mesmo ambiente contextual. Então, às vezes, a
pessoa nasceu, cresceu, viveu na mesma cidade, trabalhou no mesmo emprego, viveu com os mesmos vizinhos e por aí vai. Mas há casos em que os contextos se modificaram radicalmente. Aquelas pessoas que às vezes mudaram de cidade, mudaram de país, deixaram o convívio familiar e foram viver com outras pessoas. A mudança de bairro, cidade, estado ou até de país pode ter demandado diversas readaptações. E veja, às vezes demandou sim readaptação. Às vezes a pessoa ficou mais à vontade no ambiente para onde foi do que no ambiente onde ela estava. Então, às vezes, o sacrifício era muito maior em viver na região onde estava do que propriamente para o lugar para onde foi. Às vezes, o lugar para onde a gente vai ou as pessoas com quem a gente vai conviver passam a ter muito mais a ver com a gente, com o nosso modo de ser, de pensar, de agir, do que o lugar de onde a gente estava vindo. Algumas pessoas, continuando, algumas pessoas podem ter lidado bem com os novos horizontes, aí como eu falei. Outras não se ambientaram nem com o ambiente de onde vieram. Isso pode levar a compreensões bastante distintas de que cada indivíduo é e como age. Vocês vão ver que vai haver uma aproximação entre o que eu estou trazendo aqui e um pouco da categoria lugar. Há possibilidades, e no curso a gente faz isso com muita ênfase, de fazer uma separação, uma distinção, mas também a gente percebe que em alguns momentos vai ser muito difícil a gente separar o tempo, a circunstância e o lugar, por exemplo. São categorias que, embora tragam elementos ou compreendam elementos distintos trazidos pelo partilhante, esses elementos podem não estar isolados no todo. Então a circunstância pode ter muito a ver com o lugar e com o tempo, então, e até com as relações. Então as separações são sempre muito didáticas, mas na prática pode ser um pouco mais complexo fazer tanto a identificação quanto a distinção desses elementos. Continuando. Mas a noção do mundo como representação continua também na circunstância. Por isso, a objetividade possível do relato da circunstância surge mesclada com a percepção de mundo de quem a relata. Então aqui, vindo, por exemplo, para a questão do exemplo do Covid. Bom, a gente pode dizer assim, todo mundo viveu as consequências do Covid. Bom, isso aí pode ser uma verdade do ponto de vista sociológico, econômico, mas do ponto de vista subjetivo a gente tem uma outra instância de complexidade. Tem partilhante que sequer relata o Covid. Tem partilhante que vai comentar em detalhes toda a vivência de tudo que acompanhou nos jornais, no meio familiar e tudo mais. Então, assim, qual o peso que teve, de que modo foi? Tem gente que já passou, a memória já cortou esse período ali de 2020 a 2022, mais ou menos. Tem gente que já apagou tudo isso da memória e seguiu a vida. Tem gente que traz o peso disso até hoje, de um modo que impede, às vezes, a pessoa de arriscar coisas novas na vida, de se relacionar. Os próprios sonhos, objetivos de vida mudaram. Então tem muita coisa que pode estar implicada aqui, mas a gente não pega pelo dado, entre aspas, objetivo. A gente observa e acompanha e compreende a partir da subjetividade, da experiência subjetiva do partilhante, do critério da sua representação de mundo, de que modo ele compreendeu, vivenciou, internalizou e de que modo isso o influenciou existencialmente. O filósofo não está preocupado com a precisão objetiva da circunstância, mas de como o partilhante a vivenciou, pois o contexto sem aquele que o vivenciou, do modo como o experienciou, nada diz da experiência subjetiva daquele que procura a clínica. Mesmo em situações nas quais gêmeos podem ter vivido toda a circunstância idêntica, a experiência individual tenderá a ser distinta. Então isso é importantíssimo. Há uma inclinação de algumas escolas de filosofia clínica no país. Todos nós vivemos de uma mesma raiz, que foi lá de 1994, 95. Mas os estudos fizeram com que a gente trabalhasse melhor no método, aprofundasse, tornasse ele melhor, né, cada vez mais. Mas houve quem, sob certo aspecto, perdeu um pouco, principalmente dessa característica da singularidade, que eu tanto enfatizo no livro. E uma delas é uma noção de uma característica de época, como se eu pudesse apontar a característica da época
na qual a pessoa vive para poder dizer o que está influenciando sobre ela ou não. Só que esse critério de característica de época está vindo da pessoa que atende. Isso é ruim, porque aí já não é mais a pessoa o critério de si para ser compreendida pelo filósofo clínico. Ou seja, eu não tenho no meu partilhante a minha principal fonte de informação sobre o seu contexto. Eu começo a dizer qual é a característica de época na qual ela vive. Inclusive já vi, infelizmente, filósofos clínicos dizer assim, eu estou estudando, sei lá, Darcy Ribeiro, ou Zygmunt Bauman, ou, enfim, antropólogos, sociólogos, para compreender a característica de época do meu partilhante. Não é assim que se compreende. A circunstância, o lugar, o tempo, a relação, o contexto histórico, vivencial do meu partilhante, ele me é apresentado pelo meu partilhante. Eu não estou lidando com um estudo sociológico da sociedade. Eu estou investigando aquela singularidade que me procurou no consultório. Sem isso, a filosofia clínica perde sua principal contribuição, que é a ideia da singularidade. Todo e qualquer caminho de compreensão da realidade que não me vem do meu partilhante pode ser muito interessante para muitos âmbitos do estudo humano, mas não é interessante para o filósofo clínico. E isso é importante destacar. Continuando. Embora possam surgir partilhantes tão voltados à abstração que o contexto apareça como dispensável, o filósofo clínico deve cuidar para que o máximo de informação possível seja colhido a respeito da circunstância. Então, sim, a gente precisa ver, lógico, para algumas pessoas isso não tem peso algum, para outros tem algum peso, para outros pode aparentemente não ter, mas em algum momento aparecer na fala do partilhante. Então, tudo o que o partilhante me traz ao consultório, desde a sua dor mais profunda até o comentário sobre, sei lá, o resultado de um jogo de futebol daquela semana, me traz elementos que me ajudam a compreender as categorias, os tópicos e os submodos que fazem parte da sua estrutura. As informações que o terapeuta puder acessar sobre o seu partilhante viabilizarão uma clínica o mais precisa e segura possível. O didatismo com o qual são apresentados os exames categoriais de maneira separada, e aqui uma coisa que eu disse, como se constituem etapas isoladas, é aparente. A circunstância é compreendida como um processo em que as demais categorias estão sendo reconhecidas enquanto a história de vida do partilhante é contada. Por isso eu disse a vocês, essa separação é toda didática. O modo como aparece, a trama conceitual ali que aparece, vai me mostrar uma série de diálogos de elementos presentes na fala do meu partilhante. A gente está compreendendo o nosso partilhante estruturalmente. Tudo aquilo que o estrutura interna e externamente a partir da sua fala, do seu relato. O filósofo clínico assimila o método a ponto de realizar os exames de maneira simultânea. Por isso, o método deve paulatinamente tornar-se a segunda natureza do terapeuta. Conhecendo a circunstância de seu partilhante, o filósofo clínico compreende o que pode ou não influenciar o jeito de ser e agir dele. Alguns conflitos podem ser frutos de circunstâncias específicas. Outros podem ter pouca ou nenhuma influência desses elementos. Por isso, é preciso conhecer as circunstâncias do que é apresentado pela pessoa, mas ciente de que isso se faz por aproximação. Então, sobre essa questão de aproximação, vejam o vídeo anterior, e em alguns outros momentos também eu relatei isso, que a aproximação aqui não é um olhar pejorativo sobre o olhar do filósofo clínico, na verdade é a constatação daquilo que todas as áreas que buscam lidar com pessoas no consultório acabam tendo, só que para nós isso está muito mais claro, até mesmo pelos filósofos que nos ajudaram a entender todo o processo da filosofia clínica. O filósofo clínico identifica as circunstâncias no decorrer da fala, no relato dos ambientes e da cultura daquele que procurou seus cuidados. Então, ao longo do relato que a pessoa está dizendo, a pessoa vai me falar do que estava acontecendo naquela época, numa manifestação, num acontecimento, num problema familiar que ocorreu. Tudo isso é uma questão circunstancial, está presente ali na vida daquela pessoa. Também o faz quando colhe informações sobre o que o partilhante compreendeu, interpretou e significou a respeito do ambiente que constitui sua história. E por isso eu digo,
não só o relato, mas de que modo isso foi interpretado, acolhido, de que modo essas questões vivenciadas de modo subjetivo dialogou com elementos da constituição interna do partilhante para que ele tivesse uma determinada vivência dessa circunstância. Isso é fundamental. E é isso. Paramos aqui na página 46. No próximo vídeo dessa sequência nós falaremos sobre a categoria lugar. Espero que tenham gostado. Não deixem aí de comentários, deixar a curtida de vocês, isso me ajuda muito. O comentário também ajuda muito. Se inscreva no canal se souber de alguém que estiver interessado em saber um pouco mais sobre filosofia clínica, podem indicar o canal. E, caso lógico queiram também fazer terapia, entrem em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.